Carolina, Maranhão. Data de nascimento? 18/8/1974. O senhor é filho de quem? Domingas Gomes Bezerra e Edésio Bezerra de Souza. O senhor tem estudo? Estudo. É. Segundo grau. Ensino médio. Domingos, o senhor está aqui hoje como acusado, pode ficar calado. Está sabendo da acusação? Sim, senhor. A acusação é verdadeira ou não? Os fatos são verdadeiros, mas eu agi de legítima defesa. O Leonardo estava armado no dia dos fatos? Não. Não? Ele veio te agredir antes? Como é que foi? Sim. Eu efetuei uma facada nele porque ele estava me agredindo. Certo. Ele estava te agredindo com o quê? Com as mãos mesmo, em cima Com as de mãos. mim, tentando me acertar e eu tentando me defender da melhor maneira que eu podia, né? Que ele estava em cima de mim e me enforcando. Certo. Ele viu que o senhor estava armado desde o começo? Não. Não? E quantos golpes foram? Que eu lembro, que eu sei que eu dei só um. Só. Onde que foi o golpe? Na região da clavícula do lado direito. Ele estava embriagado? Sim. E o senhor? Não. Não? Ele estava vomitando no dia? Aconteceu antes dele estar vomitando lá. Sim, ele estava vomitando. Pouco antes de acontecer. Estava passando mal, então? Sim. Ok. Doutor Luiz. Vai ficar em silêncio, excelência. Inicialmente vai ficar em silêncio. As perguntas do promotor. Doutor. Eu vou fazer as perguntas. Senhor Domingos, Sim. a gente já conversou hoje, o senhor foi entrevistado por mim, e eu quero que o senhor narre todas essas circunstâncias sobre esses fatos, aqui novamente, aos jurados, que são os juízes, né, que irão decidir o destino do senhor no dia de hoje. Explica para os jurados como é que o senhor conheceu essa família, por que o senhor foi parar lá, nesse sítio. Bom, eu morava na Samambaia e uma das irmãs da família, que é a dona Ana, ela morava lá também na mesma quadra que eu morava. E o marido dela, tinha amizade com eles há mais de 30 anos, desde o começo da Samambaia. E aí, através deles, eu conheci outros da família, como o Miro, que era o meu patrão, que me levou para lá. Entendeu? Conheci também os outros dois, que eram o Valmir e o Agostinho. Entendeu? E já a Rosa eu conhecia, assim, só de ouvir falar, não conhecia pessoalmente. E os outros irmãos também não conhecia pessoalmente. Certo. Então foi através do conhecimento com a dona Ana e o esposo dela, Sebastião, e com o Miro, foi que eu pedi para ir para lá. Eu pedi para ele me arrumar, para me colocar lá para cuidar da chácara. Pronto. O senhor pediu um emprego para ele? Sim. Certo. O senhor tem quantos anos hoje? 48. O senhor está quanto tempo preso? Dia 27 faz 10 meses. 27 faz 10 meses. O senhor tem 48 anos. O senhor já teve alguma profissão? Sim, eu era gráfico. O senhor era Tipógrafo. Tipógrafo. E não é mais? Não, porque a tipografia saiu de linha, digamos assim, né? A tipografia não é mais igual. Depois que o computador, a informática veio, tomou outros rumos e eu não me atualizei. E aí fiquei para trás. Certo. E aí o senhor estava trabalhando de quê depois que o senhor não deixou de ser tipógrafo? Aí eu trabalhei já de várias coisas. Quer dizer, eu fiquei muito autônomo, trabalhei autônomo em obra, fui motoboy, assim, de tudo um pouco. O que aparecia, eu trabalhava. O senhor tem filhos? Tenho um filho. De quantos anos? Hoje ele tem 27 ou 28, ele é de 95. 27, 28. Ok. O senhor tem alguma passagem criminal? Não, nenhuma. O senhor já foi envolvido em alguma confusão, foi parar na delegacia? Nada. O senhor é alcoólatra? Já fui. Já foi alcoólatra. Já. Há quantos anos? Eu fui alcoólatra durante 20 anos, mais ou menos. Há quantos anos o senhor
Não Em recai. 2014 eu fui internado devido ao alcoolismo, então eu tive que parar. E aí, às vezes, eu tomo cerveja, alguma cerveja, mas também não bebo muito, não. Ok. Drogas? O senhor usa drogas? Já usei. Já usou. Certo. Contextualizando agora em relação aos fatos. O senhor já tinha ido nesse sítio antes de ir trabalhar lá? Sim, Fazer o quê? Com quem? eu já tinha ido lá com o Miro, com a dona Ana, com o esposo dela, Sebastião. E fui lá também trabalhar para construir no galinheiro lá, que o Miro também ele é pedreiro. Certo. Então eu fui servir de ajudante para ele. Entendeu? Então eu que ajudei ele a construir o galinheiro. Certo. E aí depois o senhor se ofereceu para trabalhar lá? Nesse período que eu estava trabalhando lá, ajudando ele, eu vi que estava precisando de alguém lá para cuidar da chácara, porque não tinha ninguém, o mato estava entrando dentro de casa, para dentro da casa. Então eu vi que estava precisando, e eu também estava precisando de trabalhar, então eu quis juntar do útil ao agradável. Eu fiz essa proposta para ele, e aí ele achou bom, porque ele disse que futuramente também ia precisar de uma pessoa, porque ele ia mexer com horta também. Ia mexer com horta, então ele ia mexer com galinha e horta, então ele ia precisar de uma pessoa. Então, encaixou. Certo. E aí houve uma reunião na família, como é que foi? Sim, aí ele falou, eu vou me reunir com a família, porque todos os sábados a família se reúne. Todos os sábados, os que não moram lá iam para lá. E aí eles se reuniram e entraram nessa questão aí, para ver se eles queriam ou não que eu viesse, que eu fosse para lá. Certo. E aí são acho que são 7 irmãos aqui. E aí 3 não aceitaram. 4 aceitaram e 3 não aceitaram. Então, como a maioria tinha vencido, então eu fui para lá. Certo. Mas você sabe dizer o motivo de não ter aceitado? O Miro falou que era porque os que não aceitaram, porque não queria pagar. Disseram que não ia pagar, não ia contribuir com o pagamento. Entendeu? Que se quisesse contratar, que contratasse, mas que eles não iam contribuir. Certo. E aí o senhor iniciou lá quanto tempo antes da data desses fatos? Eu acho que foi no dia 3, acho que foi dia 3 foi de março, dia 3 de março, eu acho que foi no dia. E o fato aconteceu no Não, dia 20. que eu mudei para lá. Certo. E o fato aconteceu dia 27. Isso. Certo. Ou seja, 24 dias ali, mais ou menos. Isso. Certo. O senhor já conhecia a Rosa? Só de vista, eu acho que se eu tinha visto ela uma vez na vida, eu não lembro. Entendeu? Eu já tinha visto ela por foto. Certo. Eu sabia de todos os da família, mas pessoalmente não, nunca. Certo. Quando o senhor chegou lá, o senhor logo conheceu o Leonardo? Antes de eu ir para lá, eu já tinha visto ele antes. Antes de eu ir para lá, eu já tinha conhecido ele, já tinha visto. Aonde? Lá mesmo? Às vezes, sim, lá quando eu ia para lá fazer algum serviço, e também na casa do sobrinho dela, que a gente também fazia um serviço lá, e ele também, então, e a Rosa também trabalhava lá no sobrinho dela. Então, às vezes, a gente às vezes se encontrava lá, a gente se via. Certo. Já tinha tido algum problema com ele? Não, nunca tive problema nenhum com ele. O senhor me narrou que a família, especificamente ali o Miro, talvez outros irmãos, chegou um certo momento que não queria mais o Leonardo lá. Sim. Isso aconteceu por qual motivo? O que o senhor ficou sabendo e por meio de quem o senhor ficou sabendo? O motivo do Miro não querer mais ele lá, foi depois que eu fui para lá, depois de eu morando lá, que foi, eu acho que no dia 14, quando eu estava morando lá, que ele roubou o primeiro pato, que foi da seguinte forma, era uma segunda-feira de manhã, o Miro estava plantando feijão lá na roça de milho, e eu estava capinando na estrada que dá entrada e saída da chácara. E aí o Leonardo estava avulso, para lá e para cá. Aí ele chegou no Miro e falou assim, ô Miro,
tem um cara ali que ele tem 2 patas e ele está precisando de um pato para colocar para cruzar com essas patas. Aí o Miro falou assim, ó, esses patos aí estão tudo novo, não tem nenhum cruzando ainda. E saiu e foi para a roça. E aí, quando ele saiu, o Leonardo foi lá e pegou um balde de lavagem de comida que tinha lá e derramou para os patos. Aí os patos juntaram para comer e ele foi lá e pegou um pato e colocou dentro de um saco e passou por mim. Quando ele passou por mim, eu não sabia o que tinha no saco. Entendeu? Eu vi ele passar por mim, ele me cumprimentou, olhou para mim, mexeu com a cabeça e eu tinha que, não tinha como ele não me ver e também não tinha como eu não ver ele, era impossível. E aí ele passou nas pressas, desesperado, e aí foi embora. Aí 10 minutos depois o Miro voltou da chácara, da roça, e viu a comida derramada. Então ele juntou, assim, aí ele perguntou, o Leonardo está aí? Aí a menina falou que não. Aí perguntou para mim, o Leonardo saiu aí? Eu falei, saiu. Ele saiu levando algum pato? Aí eu falei assim, eu não sei se era pato, só sei que ele saiu levando algum objeto dentro do saco. Eu não sei o que era, não. Aí ele deduziu que poderia ser um pato devido a essa história que eu acabei de contar, porque foi ele que me contou o início da história. E aí isso eram umas 10 horas, mais ou menos, já quase 11 horas. Aí quando deu 4 horas da tarde, o Leonardo chegou, muito bêbado, muito bem embriagado mesmo, que ele não conseguiu descer da bicicleta, ele caiu. E entrou para dentro de casa andando de 4 pés. Isso quem viu, eu não vi. Isso quem viu foi o Miro. O Miro que me contou, que me falou. Que ele entrou, chegou nessa situação. E aí ele falou assim, ó, a partir desse momento eu não quero mais esse cara aqui. Para mim chega. E aí ele ligou para as irmãs e falou, contou a história e disse que não queria mais ele lá. E foi logo em seguida que a Rosa chegou do serviço e aí ele falou assim, olha, aconteceu isso e isso, contou, explicou para ela o que tinha acontecido e falou que ó, pode mandar ele embora que eu não quero mais ele aqui. E aí ela fez um semblante fechado, né? Não gostou, mas mesmo assim ela disse que ia mandar ele embora. E aí ele falou assim, olha, amanhã eu vou viajar e só volto na quinta-feira. Então, quando eu voltar aqui, eu não quero mais ele aqui. E aí ele viajou e voltou. Quando foi na sexta-feira, ele foi lá, o Miro foi lá, e o Leonardo continuava lá. E aí, no sábado, eles se reuniram novamente e perguntaram para ela, para a Rosa, por que ela não tinha mandado o Leonardo embora. E aí ela disse que mandou, só que ele falou que não tinha para onde ir. E aí foi ficando, continuou, foi ficando e foi empurrando, como quem diz, foi empurrando com a barriga, foi deixando entrar para o esquecimento, foi passando, foi passando. E aí, 2 semanas depois, que foi no dia 27, que foi no dia do acontecido, entendeu? No domingo de manhã, mais ou menos umas 9h30, eu vi... Mas só um momento, seu Domingos. Antes, já existia, o senhor me narrou que existia essa questão do divórcio deles, né? Sim. O senhor ficou sabendo desse divórcio através do Miro também? Através do Miro. O que foi... lá não é segredo para ninguém, todo mundo sabe desse divórcio. Certo. O que foi que aconteceu? Qual foi o motivo desse divórcio? O que foi que ocasionou isso? Como foi que se deu? Os irmãos fizeram pressão para ela se divorciar? O que foi que aconteceu para ela se divorciar dele inicialmente? Aconteceu da seguinte forma, na chácara ao lado, lá na chácara ao lado tem uma mansão com salão de festa, piscina, campo de futebol, que o dono ele arrenda para uma mulher. E essa mulher, por sua vez, ela aluga para festas e eventos. E aí o Leonardo começou a ter um caso com essa mulher. E aí essa mulher propôs a ele que se ele largasse da Rosa e fosse viver com ela sustentava ele, daria casa, comida, roupa lavada. E aí ele não pensou 2 vezes, ele largou a Rosa e foi morar com essa mulher. E aí as irmãs aconselharam a ela que se separasse do papel, né? E aí ela foi e se separou dele no papel. Só que 1 mês depois que ele tinha ido, a mulher... Mas se separou assim rápido, foi? Porque ele tinha 1 mês de ida e já tinha se separado? Bom, o período foi de 1 mês, né? Então, quer dizer, eu não sei se foi imediato. Acho que eu não sei como é que funciona, se é no cartório. Sim. Eu não sei como é que a agilidade desse processo, eu não sei como é que é. Pode continuar. Sei que durante esse período, desse mês, ela se separou.
Certo. nesse período. Aí, quando terminou, depois de um mês, mais ou menos, a mulher lá não quis mais ele, dispensou ele. E aí ele voltou atrás, paquerando a Rosa de volta. Entendeu? E aí a Rosa pegou e colocou ele de frente com o Miro, para ele pedir perdão para o Miro e pedir autorização para voltar. E aí o Miro pegou e aceitou que ele voltasse para agradar a Rosa. Entendeu? Ele falou para mim, eu não quero ele, eu não gosto dele, não quero mais ele aqui, mas eu estou fazendo isso para agradar minha irmã. Entendeu? Porque ela gosta dele, vive com ele, então ela não pode ficar só, sei lá. E aí ele aceitou por causa disso. E aí ele voltou. Certo. E aí, agora, em relação aos dias dos fatos. Ele já não era querido lá pelo Miro, tinha esses problemas lá. O senhor presenciou, ficou sabendo que ele já tinha subtraído alguma coisa do sítio, sem ser esses fatos aí que o senhor narra? Não, antes de eu ir para lá, não. Não, né? Não. Tá. E aí, o senhor contou também, eu perguntei se o senhor já tinha tido algum tipo de relação com ele, assim, tinha conversado. O senhor narrou que ele tomou um dinheiro emprestado do senhor um dia. Como é que foi isso? Sim, nesse mesmo dia ele estava bebendo, foi um dia de domingo, ele estava bebendo lá, e aí um dia, eu saí, nesse mesmo dia eu saí para comprar cigarro. Aí quando eu estou no meio do caminho, ele me alcança de bicicleta. E aí ele vai comigo até a venda. Entendeu? Aí quando eu comprei o cigarro, ele viu que eu paguei com R$ 50. Aí ele viu eu receber o troco. E aí ele ficou ali junto comigo o tempo todo, até chegar lá na chácara. E nessa caminhada para a chácara, foi um momento que ele também me disse que a Rosa era meio, ainda tinha um pouco de mágoa dele por causa dessa mulher, por causa do caso dessa mulher. Que a Rosa ainda tinha uma mágoa dele por causa desse negócio que tinha acontecido. Certo. E aí, quando chegou lá na chácara, teve um momento que ele chegou e me pediu os R$ 20 emprestado. Eu falei, olha, eu só vou ter dinheiro no dia do pagamento, que está longe. Eu não tenho outro dinheiro para mais nada. Aí ele, não, mas quarta-feira eu te pago. Aí eu falei, tudo bem. Aí peguei e emprestei. Só que no mesmo dia, à noite, ele me pagou esse dinheiro. Eu não sei se foi a Rosa que mandou, que deu o dinheiro para ele vir me pagar, não sei. Sei que ele chegou lá no mesmo dia e me pagou. Então foi essa a única relação que o senhor teve com ele, assim, Sim. durante esses dias aí. O único diálogo que eu tive com ele foi esse aí, foi nesse dia. Certo. E aí, em relação agora ao dia dos fatos, né? O que aconteceu nesse dia? Acordaram, ele trabalhou, ele saiu logo, a família saiu para algum lugar? O que aconteceu? Pode narrar aí para os jurados, por favor? Sim, aí no domingo, no dia 27, mais ou menos umas 9h30, ele saiu de bicicleta. E eu não sabia que a família ia sair também. Aí, quando foi mais ou menos umas 10 horas, o Valmir chegou para mim e falou, o Valmir também mora lá na chácara. Ele mora em outra casinha, numa casinha separada lá, que ele é o filho caçula dos homens. E aí ele chegou para mim. Pode falar, não falei. Aí ele chegou para mim e falou assim: ó, a gente está aí saindo ali, a gente vai na feijoada na casa do nosso irmão, que é aqui perto, e você vai ficar aí sozinho. Você toma conta aí, você é o responsável aí. Aí, lá para 1h, mais ou menos, a gente está de volta, porque minha mãe não gosta de ficar muito tempo na rua. Então, mais ou menos 1h, a gente só vai lá para marcar uma presença e já volta, já traz de volta. Lá para 1h, a gente está de volta. Aí eu peguei e falei para ele assim: beleza, mas tranca o portão. Quando você sair, você tranca o portão, passa o cadeado. Porque o meu coração doeu. Aí ele falou assim: não, não precisa não. Esquenta não tem nada não. Eu fiquei preocupado porque eu ia ficar sozinho, né? Com a porta aberta. Aí ele disse que não precisava não, que não tinha perigo. Tudo bem, aí ele foi embora e saiu, e deixou o portão aberto, só encostado. Aí quando deu assim, meia hora depois, o Leonardo apareceu. O Leonardo apareceu. E eu estava na janela, dentro do meu barraco, e pela janela eu vi ele chegando. E aí ele ficou lá para dentro da chácara, entrou para a chácara. Ficou lá uns 10 minutos, mais ou menos. Aí depois desse tempo ele passou em frente à minha janela, porque tem uma área, né? Aí ele passou em frente à minha janela e me olhando de rabo de olho com um saco maior do que o primeiro que ele tinha levado. Então ali tinha 2 ou 3 patos, mas não era só um, não. E aí ele passou e me olhando de rabo de olho e foi embora.
E aí, beleza, quando deu 1 hora, o Valmir chegou com a Rosa, com a mãe dela, com a família, realmente igual da forma que ele falou. E aí eu também não disse nada, não. Ficou, o dia foi passando, e aí quando chegou 4 horas, mais ou menos, que era sempre o horário que ele chegava, o Leonardo chegava. Aí o Leonardo chegou, eu não vi exatamente a hora que ele chegou, como ele chegou. Só sei que ele chegou embriagado. Quando de repente eu vi, olhei, estava fazendo as minhas coisas lá, e de repente eu olhei e vi, ele tinha chegado. E aí eu notava assim, que ele estava ruim, que ele estava embriagado. E aí ele vomitava e ela jogava água nele, abanava ele, cuidava dele. Dava comida para ele, entendeu? E ele vomitava, até que ela pegou e colocou, até que ele deitou na rede lá e dormiu. Isso eram umas 4 horas, já eram 4h30, e dormiu. Aí quando deu, ele ficou lá na rede, na área, deitado. Quando deu umas 5h30, que era o horário que eu ia levar, dar comida para as galinhas, entendeu? E nesse momento, nesses dias lá, a gente estava sem água, porque a caixa d'água ela tinha sido levada para manutenção. Então eu estava levando água num container de lixo, que tinha as rodinhas, um container alto, lá que cabia bastante água, com as rodinhas. Então eu estava usando esse container para levar água. Então eu peguei a faca, botei aqui atrás, entendeu? Porque eu levava a faca para o galinheiro, porque às vezes sempre precisava de cortar alguma coisa. Peguei a faca, eu coloquei na cintura atrás, peguei a jarra de água. Senhor? Não falei nada, não. Peguei a jarra d'água, peguei o contêiner e peguei a água e levei para o galinheiro. Eu passei até próximo dele, do Leonardo, que ele estava deitado na rede, na área, porque era mais em cima. Assim. Aí eu passei por baixo e fui para o galinheiro. E aí, quando eu estou lá no galinheiro, depois de uns 5 minutos, eu vejo ele saindo de bicicleta. Entendeu? Ou seja, ele acordou e montou na bicicleta e saiu para a rua. Aí, tudo bem, eu continuei, terminei meu serviço lá, tornei a pegar a faca, botei na cintura atrás, peguei a jarra com a mão esquerda e peguei o contêinerzinho e fui para casa, fui pegar mais água para me lavar minha louça, fazer comida, aí eu já ia cuidar de mim, porque eu já tinha terminado o serviço, o serviço da chácara, eu ia fazer agora as minhas coisas. Aí quando eu cheguei na porta do meu barraco, eu escutei alguém vomitando no quarto ao lado. O quarto é no mesmo barraco, só que ele era isolado, separado. Entendeu? Aí eu escutei alguém vomitando lá no quarto. A única pessoa que eu pensei que podia ser era o Leonardo. Então eu peguei e coloquei a jarra de água no chão, o contêiner, e fui lá na Rosa chamar ela. Cheguei lá, bati palma, entendeu? Pedi desculpa pelo incômodo e falei: olha, Rosa, você me desculpa, mas é porque o Leonardo está vomitando lá no barraco lá. Vai lá ver ele lá que ele está passando mal. Entendeu? E então ela pegou e saiu correndo. E eu fui andando. Quando eu cheguei lá, ela já estava saindo com ele para fora, já tinha tirado ele para fora. Entendeu? Aí eu peguei o container de água e coloquei dentro do barraco. E aí eu estava dentro do barraco e através da janela dava para me ver os dois lá fora. E aí eu vi ela conversando não sei o que com ele lá, falando baixo com ele. Acho que chamando a atenção dele pela situação dele, porque ele estava vomitando. E aí foi nesse momento que eu falei em voz alta, falei bem alto, eu falei assim: olha, Rosa, hoje, quando vocês saíram de manhã para a feijoada, meia hora depois, o Leonardo veio aqui e encheu a sacola de pato e tornou sair, tornou ir embora. E saiu e veio chegar agora às 4 horas, desse jeito que você viu aí. Aí foi quando ela olhou para ele, de cara fechada, ele viu ela de cara fechada e partiu na minha direção. Aí falou assim: ó, você é um caguete safado. Sai para fora, filha da puta, se tu for homem. E foi justamente na hora que eu estou saindo para pegar a jarra. Quando eu abaixo para pegar a jarra, ele já veio em cima de mim e deu um murro na boca. Me catou pelos braços e saiu me arrastando, me dando solavanco, me puxando, entendeu? Pelos braços. Ele me dava cada puxão assim que eu subia no ar. Ele é mais alto do que eu, mais forte. E aí chegou um momento que eu caí no chão e ele me arrastava. E aí até quando ele me derrubou, e ele não subiu em cima de mim, ele deitou em cima de mim. Entendeu? E aí foi quando eu tive a oportunidade de pegar a faca e ele tentando me bater. Antes ele estava tentando me bater
e eu tirando tentando me desviar, mexendo com a cabeça, só conseguia mexer com a cabeça. E eu ficava com a cabeça para não deixar ele me bater, tentando me acertar, me agredir. Até que ele pegou e começou a me enforcar com o cotovelo. Ele começou a me enforcar com o cotovelo e eu me debatendo. E aí foi uma hora que eu tive a oportunidade e fui e furei ele aqui na clavícula. E aí, quando eu furei ele deu um golpe no meu... Exatamente aqui, ó. O microfone aqui é meu braço. Ele deu um golpe e colocou a cabeça, travou meu braço. Meu braço ficou para cima, assim. E não dobrava, não fazia não ia para lado nenhum, porque ele travou meu braço. E aí foi justamente na hora que a Rosa apareceu. Porque quando a gente começou a lutar, a Rosa estava lá na área, um pouco afastada. Aí, de repente, quando eu estava com o braço para cima, de repente ela apareceu e segurou na faca. Quando ela segurou na faca com uma mão, ela segurou na lâmina do lado que não corta, e com a outra mão ela segurou na ponta do cabo. E ficou tentando puxar. E puxando, e eu segurei com a mão esquerda, estava na minha mão esquerda. Eu segurei com toda a minha força. E pensei, se ela tomar a faca de mim, ela vai dar a faca para ele e ele vai me matar. E aí ela tentando tirar a faca da minha mão e não conseguia. E aí, por resto, ela pegou o pé dela e colocou nas costas dele para dar mais apoio e puxou a faca. Na hora que ela puxou, que ela tirou a faca da minha mão, ela foi impulsionada para trás. Aí, quando ela voltou, ela já voltou dando um golpe nele. Que esse golpe, a sensação que eu tive que tinha sido em mim. Que ele estava em cima de mim. E aí, quando ela deu o golpe nele, ele sentiu. Ele sentiu e olhou para trás. Ele olhou para trás e viu ela em pé com a faca na mão. E aí ele disse para ela assim, ele disse, amor, ele me furou e me tornou me segurar. E aí ela não veio na nossa direção em linha reta. Ela começou a andar dando a volta, como que ela fosse ficar por trás da minha cabeça. Entendeu? E aí eu fiquei desesperado, porque aí eu pensei assim, agora ela vai me matar. Então eu fui e mordi no pescoço dele, mas mordi com força, com vontade mesmo. E ele sentiu dor, ele gemeu de dor. Entendeu? E aí foi quando ele começou a sair de cima de mim e eu fui empurrando ele para o lado esquerdo e fui até que ele caiu para o lado esquerdo e eu saí debaixo dele. E aí eu levantei e fui para o meu barraco. Aí lá eu cheguei, tirei a camisa amarela, e me lavei onde eu estava sujo de sangue e vesti outra camisa. Aí foi quando eu saí na área lá do barraco, ele já não estava mais no lugar onde eu tinha deixado ele. Ele já estava lá na área da casa, mais ou menos uns 15 metros. Entendeu? Elas pegaram e arrastaram ele para lá. E ficaram as duas agachadas junto ao corpo dele lá. Ficaram paradas em silêncio, somente olhando para ele. E ficaram um tempo lá. Depois desse tempo, a menina Tamires começou a chorar. Então, quando ela começou a chorar, eu pensei, eu vi o pensamento, ele morreu. Entendeu? Aí foi que a Rosa começou a ligar e a menina começou a chorar em voz alta. E a Rosa ligando e a menina chorando. E aí foi que passou, aí foi logo em seguida chegou o socorro. Chegou, não sei se foi, não lembro se foi o bombeiro ou foi o SAMU. O senhor se evadiu do local? Não, O senhor resistiu à prisão? não, senhor. Não foi levado? Fiquei aguardando. Certo. Talvez os jurados tenham perguntas ao senhor, né? E, eventualmente, se o Ministério Público quiser perguntar, pode ficar à vontade, doutor Luiz. Domingos. Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde. No local, o policial militar que chegou lá, ele encontrou duas armas, né? Acredito que o senhor viu elas aí mais cedo, uma faca Sim, pontuda, branca, e um facão. sim, senhor. Esses instrumentos eram ambos do senhor? Sim, senhor. O senhor estava com ambos no momento? Não, senhor. Tá. Pelo que eu entendi da narrativa do senhor, tem um laudo de exame de corpo de delito aqui da vítima, que conclui que o ferimento que matou o Leonardo foi na região abdominal.
Pelo que eu entendi, o senhor disse que esse golpe foi dado pela Rosa. Eu acredito que sim, porque como eu estava embaixo dele, não dava para me ver as costas dele, entendeu? Então, eu não sei exatamente aonde foi. Para mim tinha sido nas costas, entendeu? Então, eu não sei se foi na lateral ou se foi nas costas. Só sei que esse golpe foi o que a Rosa deu. Eu não entendi bem a dinâmica. O senhor disse que estava de costa, então, no chão, e o Leonardo por cima do Sim, senhor? ele estava em cima de mim, então não dava para ver as costas dele. E o senhor disse que o braço do senhor estava assim? Não, isso foi antes. Foi antes, quando ele travou o meu braço, foi quando a Rosa tirou a faca do meu braço. Entendeu? Quando a Rosa tirou a faca da minha mão, e aí ela foi impulsionada para trás. Entendeu? E aí ela deu o golpe nele. Quando ela deu o golpe nele, ele se espantou, ele sentiu então ele soltou meu braço. Mas esse golpe que o senhor diz, que a Rosa deu, ele estava em cima do senhor, ou como é que é? O Leonardo estava em cima de mim. E por isso que eu tive a sensação que a facada tinha sido em mim, porque a visão que eu tinha a visão dela em cima, então quando ela deu, eu pensando que mas só que como é um negócio bem complicado de explicar. Porque, tipo assim, você está vendo a pessoa vindo na sua direção, só que tem alguma coisa antes. Entendeu? Então, tem alguma coisa antes que tipo, te protege. Então, a sensação que a gente tem é que a facada vem em nós, só que ele estava na frente. Entendi, mas essa facada, pelo que o senhor viu, era um golpe conscientemente dirigido assim, ou para o senhor ou para o Leonardo? Eu acho que foi para ele, porque ele estava em cima. Uhum. Ele estava bem em cima de mim e eu quase não aparecia. É porque quando o senhor foi ouvido naquela primeira audiência por vídeo, o senhor disse que a Rosa chegou, apoiou o pé esquerdo nas costas da vítima e puxou a faca. Sim, ela apoiou, que ela tentou, quando ela segurou na faca, ela tentou tirar da minha mão e não conseguiu na primeira tentativa. Uhum. E aí ela colocou o pé nas costas dele, porque ele estava em cima de mim e eu estava por baixo dele. E aí ela colocou o pé nas costas dele para dar mais apoio. E aí puxou a faca da minha mão. Eu estava assim e ele aqui. Aí, pelo que eu entendi das declarações anteriores do senhor, que o senhor até menciona que Rosa deu um golpe de faca na vítima com o impulso dela ter puxado a faca. Não, o impulso, quando ela tirou a faca da minha mão, porque ela fez força, então ela se impulsionou para trás. Aí, quando ela voltou, ela já voltou dando um golpe nele. Então, ela puxou, aí voltou e deu um golpe nele. Momentos antes, o senhor presenciou alguma briga, alguma discussão da Rosa com o Leonardo? Não. Só esse negócio que ele falou para mim que... não, é porque é o seguinte, ela tem lá na chácara, ela tem um canteirozinho lá, um cercadozinho, onde ela planta, tinha umas plantações, umas plantas dela. E lá estava muito, como é que fala, muito sujo, muito mato alto. E o meu patrão falou que não era para eu limpar lá naquele local, que deixasse que o Leonardo limpasse, que ele é marido dela, então ele que limpa o cercadinho dela lá. E nesse dia de domingo que ele me pediu os R$20, ela estava discutindo com ele para ele limpar o canteiro dela. E ele falou para mim que não ia limpar. E ele estava discutindo por causa disso. E foi no período foi quando ele falou para mim que ela ainda tinha um pouco de raiva dele por causa da mulher vizinha. Foi a única discussão que eu vi dos dois. Entendi. O senhor sabe dizer se tinha alguma pendência financeira relacionada com o divórcio deles, alguma coisa que pudesse... Não, desconheço. Desconheço. Em relação a isso, eu desconheço. Eu sei que ela mandou dinheiro para ele. Ele arrumou um serviço, acho que foi em Minas Gerais. Aí ela arrumou um serviço para ele ir e depois que ele estava lá, acho que uns 10, 15 dias, ele pediu dinheiro de volta para ele vir embora. Ou seja, disse que o serviço lá não deu certo.
E aí ela teve que mandar dinheiro de volta, mandar dinheiro para ele vir embora de volta. Foi a única coisa que eu... E isso foi quando? Foi assim que eu cheguei, assim, poucos dias antes de eu ir para lá. Tá. Foi a única coisa que problema, se foi um problema, foi a única coisa que eu vi entre os dois. O laudo aqui aponta que o Leonardo tinha um ferimento na clavícula, que o senhor disse que foi o golpe que o senhor deu, né? Sim. Tem um ferimento grande no rosto. Pelo que eu compreendi da dinâmica que o senhor narrou, o senhor afirma que é da mordida que o senhor deu. Sim. Ele tem um outro ferimento na região abdominal. Pela narrativa do senhor, foi a Rosa que deu esse golpe. Sim, sim, senhor. Não fui eu. Tá. Ele tem diversos outros ferimentos nos braços. Tanto no braço direito quanto no antebraço direito e no antebraço esquerdo, que a perícia apontou que são lesões compatíveis com lesões de defesa, com lesões de quem está se defendendo. O senhor sabe como que essas lesões foram causadas nele? Não sei. Pode ser na hora da luta. Mas eu desconheço, não cheguei a identificar. Porque, o laudo aponta pelo menos 4 dessas lesões nos braços e na mão, que são lesões compatíveis com lesão de quem está tentando se defender. O senhor não sabe como que foram causadas esses ferimentos? Não sei. Ele apresenta também ferimentos perfuro-cortantes, ou seja, com instrumento com a faca ou com aquele instrumento, é compatível com aquele instrumento, na região do glúteo, na bunda, dois ferimentos com instrumento perfuro-cortante no glúteo esquerdo e no glúteo direito. O senhor sabe como é que foram causadas essas lesões? Também não sei, não, senhor. Porque quando o senhor disse que ele estava por cima do senhor, a faca estava... O senhor só conseguiu dar o golpe na clavícula, pelo que o senhor disse. Sim, que até o momento que a faca foi tirada de mim. Entendeu? Entendi. E pelo que eu entendi, o senhor não estava com o facão. Não, senhor. Só com aquela outra faca. Somente com aquela faca. Tá. E aí, quando o senhor diz que a Rosa chega e dá um golpe nele, ele não se defendeu com os braços. Não, ele se espantou. Quando ele sentiu, acho que a pontada, ele fez assim, ele se espantou. E aí ele soltou o senhor. Sim. E aí o senhor viu o que aconteceu depois? Como é que se... E aí ele disse para ela, ele me furou, amor, e me segurou. E aí depois disso ele me segurou. E aí ela começou a caminhar, dando a volta aqui e vindo para ficar por trás da minha cabeça. E aí depois nem o senhor nem ela deram mais golpes nele, de faca. Eu não. E também não vi ela também dar nenhum, não. Estou querendo entender de onde que surgiram esses outros Eu não dei, esses outros golpes. eu não dei e também não vi ela dar mais nenhum. Tá. A Tamires, ela depois aqui na frente do senhor, o senhor ouviu todo o depoimento dela. Ela, no dia dos fatos, tem um áudio dela que ela diz a mesma coisa que ela disse aqui, conta a história da mesma forma que ela disse antes, ela diz aqui agora. E o senhor pode perceber que o que ela diz é completamente diferente do que o senhor diz, né? Sim. As duas. Então, Rosa e Tamires mentiram aqui hoje. Você está perguntando se a Rosa e a Tamires mentiram. Sim. Entendi. O depoimento delas não bate com a verdade. Algumas coisas, por exemplo, o vômito. Houve o vômito, mas não foi da forma que ela está falando. Entendeu? Eu estou sendo acusado de matar uma pessoa porque ele estava vomitando. Isso é uma coisa... Olha só, na vida eu já fui traído,
Traição dá muita morte. Todos nós aqui sabemos disso. Eu já fui roubado por amigos. Eu nunca fui atrás de querer matar ninguém. Agora, porque o cara está vomitando, eu vou lá e vou matar o cara. Sendo que já aconteceu coisas piores de eu tomar essa atitude e não tomei. Por que eu vou matar alguém porque está vomitando? Então, isso aí não bate, não tem lógica. Entendeu? Quando ele vomitou, quando ela tirou ele para fora do barraco, foi que eu falei para ela que ele tinha roubado os patos. Então, foi daí, a partir desse momento, foi que começou a discussão. Não foi porque ele estava vomitando, não. Tem nada a ver com vômito. Entendi. Mas aí o senhor disse também que quando ela estava vomitando, a Rosa foi lá, buscou ele, não foi? Quando eu escutei ele vomitando. E eu fui lá chamar ela. Certo. Entendeu? Eu cheguei lá e pedi ainda desculpa pelo incômodo. Entendeu? Porque eu ouvi ela, eu ouvi o depoimento dela. Entendeu? Eu não estava com 2 facões. Eu não cheguei. E outra coisa, se eu tivesse já com esses 2 facões, ela já poderia ter chamado. Com certeza ela teria chamado a polícia, ela tinha falado para ele. Mas o que eu quero entender é o seguinte: ela vai lá e busca ele. Sim, aí tira ele para fora do barraco. Que é justamente na hora que eu estou chegando, porque ela foi correndo e eu fui andando. Entendeu? Então, quando eu cheguei lá na porta do meu barraco, ela já tinha tirado ele para fora do quarto lá, que ele estava vomitando. Entendi. Aí eu não lembro se foi nesse dia, que com relação a esse dia, ou contando o fato anterior, que o senhor disse que ela fazia comida para ele, alguma coisa assim. Nesse dia teve isso? Não, foi antes. Antes. Foi antes, foi quando ele chegou da rua. Que aí ela deu, que ele chegou já passando mal. Que aí que chegou ruim. Chegou ruim. Aí deu comida para ele, ele vomitou, deu água, ele estava vomitando até quando colocou ele para deitar, para dormir, deitar na rede. E aí ele dormiu na rede, entendeu? E aí depois foi que quando eu desci para o galinheiro, para botar comida para as galinhas, ele já estava dormindo na rede. Quando eu estou lá no galinheiro, eu vi ele saindo, ele saindo na bicicleta. Ou seja, no momento que eu estou no galinheiro, ele se levanta, ele acorda e ele monta na bicicleta e sai para a rua. Mas esse comportamento dela fazer comida, trazer ele para dentro e tal. Porque até nesse momento ela não estava sabendo de nada do que tinha acontecido. Sabendo dos patos? Porque eu não tinha dito ainda. Entendeu? Eu só falei para ela dos patos depois que depois que eu vim do galinheiro, que ele saiu, que ele pegou que ele acordou, pegou a bicicleta e saiu. Entendeu? Que aí quando eu voltei, ele estava vomitando, que eu fui lá chamar ela. Mas aí quando o senhor diz para ela dos patos, qual que é a relação dela, a reação dela? Ela fechou a cara para ele. Entendeu? Porque, tipo assim, como quem diz assim, poxa, eu estou tentando te ajudar e você torna a fazer a mesma besteira que você fez, que ele tinha feito há 2 semanas atrás. Porque ele estava sendo mandado embora da chácara porque ele tinha roubado há 2 semanas atrás. E ela estava tentando livrar a barra dele. Para ajudar ele. Ajudar ele. E aí ele torna a fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, acho que é por isso que ela fechou a cara para ele. Entendeu? Porque até aquele momento ela estava inocente, para ela estava tudo bem, não estava acontecendo nada. Entendeu? Quando ela falou que eu estava xingando, é porque ela não quer dizer que ele estava errado. Entendeu? Ela não quer assumir o erro dele. Ela não quer assumir porque eu penso que é o seguinte, a família também pode ir contra ela. Eu não falei para você para mandar o cara embora e você não mandou, ficou segurando o cara. Aí o que o cara tornou a fazer de novo. Depois que o senhor foi preso, o senhor viu algum dos irmãos dela? Alguém foi... Não, depois que eu fui preso eu não vi ninguém. Foi ter com o senhor lá, te visitar, nada? Não, só quem me visita é minha família, só. Dos irmãos dele, tá. O Leonardo teve também alguns ferimentos na cabeça. Eu suponho que o senhor não sabe como que foi. Não sei, desconheço. Depois pode ter acontecido durante a luta, mas eu não sei, desconheço. Entendi. E eu também tive vários ferimentos. Ele cravou as unhas nos meus braços, joelho e tudo. Quando a polícia demorou a chegar no local, porque o senhor ficou lá esperando, né? Sim. O senhor sabia que eles
Tinham acionado a polícia, ou que ia chegar alguma coisa lá, eu Não, suponho, né? eu falei assim, não, vou esperar, vou me entregar, não vou fugir, não vou esperar, vou aguardar. Entendi. O que tiver que ser, será. Deus é quem sabe da minha vida. E demoraram a chegar? A polícia Não demorou? demoraram muito, não. Acho que eu não tenho, não sei precisar, mas eu acho que não sei se foi 20 minutos, meia hora, eu não sei. Mas foi rápido, não demoraram muito, não. Quando eles chegaram, o socorro já tinha chegado antes. Ah. E essa história da Rosa ter dado a facada, quando o senhor foi ouvido lá na delegacia, o senhor contou isso? Não, eu só fui falar isso na segunda audiência, em agosto. Eu não falei E, isso para ninguém. e por que é que o senhor não falou? Porque minha cabeça, eu não conseguia. Eu estava muito chocado. Não conseguia me concentrar em nada. Entendeu? Então, eu não conseguia. Até o depoimento que eu dei na delegacia, eu disse para o delegado: eu falei assim, olha, esse depoimento não pode nem ser apresentado, porque eu não tenho condições de falar. Ele falou assim: não, mas você tem que falar, porque senão vai ser pior para você. Vai falando aí. E aí eu fui falando coisas, flashes que veio na minha cabeça. Entendeu? Coisas que aconteceu. Mas só que não na sequência correta. Entendeu? Eu fui falando flashes que veio na minha cabeça do que aconteceu. Entendeu? Porque eu estava muito abalado, não conseguia me concentrar em nada. Mas o senhor diz aqui, conta a história dos patos, conta que falou para Rosa, diz que ele xingou o senhor de caguete, safado, filho da puta e tal. Mas esse detalhe que a Rosa que teria efetuado um golpe de faca no Leonardo não te ocorreu na hora. Eu estava na dúvida, entendeu? Eu estava na dúvida porque é o seguinte, igual eu falei para o senhor, eu estava embaixo, eu não vi como é que fala? A faca entrando. Eu vi o gesto. Eu só via ela daqui para cima. Daqui para baixo eu não via ela. Entendeu? Então eu fiquei na dúvida se realmente ela tinha dado uma facada nele. E E como é que aí, a dúvida do senhor sanou de lá para cá? Porque não, hoje o mas senhor aí, afirma com certeza, né? sim, Como é que se na hora dos fatos o senhor tinha dúvida, é porque, aí hoje o senhor diz que tem certeza? o policial, o primeiro policial, acho que é Kleber, ele veio em mim e falou assim, quantas facadas você deu nele? Eu falei assim, só uma. Aí ele falou assim, ele tem outra. Então foi nessa hora eu entendi que aquilo que a Rosa fez foi uma facada. Só que Mas, mesmo assim não me veio na cabeça no momento na delegacia. pois é, porque isso o senhor conversou com o policial militar antes de ir para a delegacia. Sim, Esse diálogo que o senhor narrou sim, com o foi. policial Kleber foi antes do senhor ir para a Entendeu? delegacia, né? E, Então o senhor já sabia que tinha mais um ferimento. sim, exatamente. Eu sabia que tinha outro ferimento. Só que eu sabia que não tinha sido eu. Entendeu? Eu fiquei na dúvida, ué, mas eu fiquei procurando saber se tinha sido eu, mas eu sabia que não foi, não tinha sido eu. Entendeu? Então, como eu tinha visto ela agir, como tinha visto ela dar um golpe nele, então eu deduzi que realmente o que ela fez foi dar uma facada nele. O, a mudança de comportamento dela na parte, no primeiro momento que ele chegou ruim, que ela foi fazer comida e tudo, e depois de dar essa facada. Pelo que eu compreendi, o que aconteceu nesse meio tempo que o senhor acha relevante é a história dos patos, do senhor ter contado que ele levou uns patos. Depois que ela ficou sabendo quando eu disse que ele tinha levado os patos, ela mudou o comportamento. Entendi, É porque até então estava tudo bem. entendi. Porque o senhor, quando estava respondendo o doutor Tiago, ou até a mim mesmo, o senhor em algum momento disse que, né, considerava era um absurdo, não tem lógica o senhor dizer que o senhor matou alguém porque estava vomitando perto da casa do senhor, né? O senhor disse isso. E a Rosa, com relação a ela, o que aconteceu que a fez mudar esse comportamento dela da parte de 1 hora da tarde ali até o momento dos fatos foi essa informação dos patos. Sim, o dia todo, o comportamento dela era o mesmo, bom com ele, estava normal. Entendeu? Foi a partir deste momento que eu disse que ele tinha levado os patos. Entendeu? Foi que ela mudou o semblante dela mudou para ele.
Entendeu? E aí ele viu isso, foi naquele momento, não foi o dia todo, foi só naquele momento. Entendi. Então, daquele momento para frente, o semblante dela mudou para ele. O senhor, se lembra a roupa que o senhor estava usando? A roupa? É, Sim, eu estava usando uma camisa amarela. era uma camisa amarela, né? Tá. O senhor disse aí que ele chegou ruim na primeira vez, depois ele saiu de novo, né? Sim, depois que ele dormiu, ele levantou e saiu. E aí, da segunda vez, como é que ele voltou? Não, quando ele saiu, depois que ele dormiu, que ele se levantou e saiu, foi quando eu estava lá no galinheiro. Entendeu? E aí foi quando eu cheguei lá no barraco, foi que eu escutei ele vomitando. Entendeu? Ele saiu para a rua, agora eu não sei, porque do galinheiro até o meu barraco é um pouco longe. Então alguma parte lá que dá para você ver até na outra chácara, mas tem outras partes que não dá para ver porque as árvores tampam. Então, naquele espaço que dá para ver, eu vi ele passando. E aí saiu e aí as árvores Não tampou a entendi, mas o visão. que eu queria saber do senhor é o seguinte: o senhor ouviu o depoimento da Rosa, né? O senhor não estava aqui, mas o senhor estava ouvindo, né? Sim. Ela conta que por volta de 1 hora da tarde ele chegou. Não, 4 horas. Não, ela, Ah, sim, ela, senhor. ela, ela Sim, senhor. conta que por volta de um pouco, ele chegou, e ele chegou bêbado. Ela disse que fez comida para ele e tal, que ele deitou e dormiu. E ela conta que depois ele sai de novo. Sim, E depois de algum tempo é que ele volta novamente, que aí o senhor chama ela dizendo que ela estava passando mal. sim, exatamente. Só que ela errou nos horários, entendeu? 1 hora foi a hora que eles chegaram da feijoada. 4 horas da tarde, entendeu? E foi que a hora que ele chegou. A hora que ele chegou foi 4 horas, 4h30, nesse horário, mais ou menos. Entendeu? Que ele chegou passando mal, que ela cuidou dele, que ela deu água para ele, deu comida e depois colocou ele para dormir na rede. Entendeu? E aí, isso eram as 4 horas. Quando foi 5h30, 5h40, que eu não sei precisar a hora, entendeu? Foi que eu peguei e desci para o galinheiro para dar comida para as galinhas. Quando eu passei, ele estava ainda deitado na rede. Desde aquela hora que ele deitou até esse momento, ele ainda estava deitado na rede, dormindo. E aí, lá no galinheiro, foi que eu vi ele passando de bicicleta. Ou seja, eu ainda pensei assim, ó, ele levantou e já está saindo. Porque quando eu passei, ele estava deitado. Pois é, aí ele chega a sair de novo. Sim, ele saiu de bicicleta. E aí depois de quanto tempo? Aí ele saiu, veja bem, ele saiu de bicicleta. Agora eu não sei se ele saiu da chácara. Só sei que ele saiu, porque igual eu falando para o senhor, aonde dá para ver, só dá para ver um espaço. O resto as árvores cobrem. Pois é, essa segunda vez que ele saiu, ele já tinha passado mal lá perto Sim, ele do já tinha. condução. Não, calma. Ele passou mal 2 vezes. Entendeu? Ele chegou, vomitou e ela cuidou dele, depois botou para dormir. Aí depois ele saiu de novo, que foi essa última vez que ele saiu. Essa aí que o senhor conta que ele saiu de Ele bicicleta. saiu de novo, saiu, sumiu. Agora eu não sei para onde ele foi. Quando eu cheguei, ele estava vomitando. Aí eu não sei se ele saiu, eu não sei se ele saiu para fora da chácara. Mas o senhor chamou a Rosa da primeira ou da segunda vez? Na segunda vez, que ele estava vomitando do barraco. Quando ele chegou a primeira vez que estava passando mal, eu não tive contato, ele estava lá e eu cá. E aí foi da segunda vez que o senhor chamou e Na depois segunda aconteceu vez, esse. porque na segunda vez ele estava no cômodo ao lado. E aí foi quando eu fui lá e chamei ela. Tá certo. Não tem mais perguntas para o senhor, não? Então, um complemento aqui, excelência, coisa muito rápida. Pelo que eu entendi, não sei, né, posso estar equivocado, o doutor deu a entender que a Rosa teria dado essa facada nele por conta dele ter roubado os patos. O senhor entendeu dessa forma ou não? Eu não entendi a pergunta. Pelo que eu entendi da pergunta do doutor, né, ao senhor, né, o doutor entendeu que o senhor teria dito que a Rosa teria dado essa facada no Leonardo porque ele teria furtado esses patos. Foi por conta disso que ela teria dado essa facada? A raiva dela em relação a esses patos era condizente para uma pessoa, uma mulher, sem histórico de violência, dar uma facada no marido? Olha, pelo que eu entendi foi o seguinte, que ela agiu dessa forma porque ele tornou a fazer
repetir uma coisa que ela estava tentando livrar ele. Tá. Ou seja, ela estava tentando aliviar a barra dele. E ele tornou a fazer a mesma coisa, cometeu o mesmo erro. Então, eu acho que ela se enfureceu por causa disso. Como quem diz, eu estou tentando aliviar a tua barra e você não me ajuda. Certo. Então, ela se enfureceu. O senhor narrou aí que achou que essa facada teria sido no senhor. Foi isso? Porque a sensação que a gente tem, porque a visão que eu tenho, ela vem na minha direção. Só que aqui em mim tem uma proteção. Certo. O senhor não viu. Nesse momento, como é que estava a situação? Vocês estavam lutando ainda? Lutando no chão. Lutando Ele estava ainda. em cima de mim. Lutando ainda. Ok. Sem mais perguntas, o jurado parece que tem algumas perguntas aí para... No momento da briga corporal, após deferir a facada, a faca ficou sempre na mesma mão? Na esquerda. E o facão... Teve um momento, antes da facada, a faca estava na direita, e depois eu passei para a esquerda, e foi quando eu efetuei a facada nele. Como é que o facão apareceu na hora da confusão? O facão estava no meu barraco, o facão era no meu barraco. E aí o policial entrou, até a camisa que ele pegou estava lá em cima da pia. Ele entrou no barraco, então ele viu a camisa, pegou e viu o facão lá dentro do barraco. E aí ele pegou também. Outra pergunta. Antes da traição, como é que era a relação do Miro com o Leonardo? Sei lá, normal. Quer dizer, eu também não. Eu quase não ia lá, né? Só ia lá quando eu ia trabalhar, fazer alguma coisa. Então eu não sei como é que era exatamente o relacionamento deles. Eles brigavam frequentemente? Não, Fugiam? Não? não. Que eu saiba, não. Por que você não fugiu? Não sei, porque isso nunca me aconteceu na vida, então eu não gosto de dever nada a ninguém, eu não gosto de ter problemas com a justiça, tanto é que eu nunca tive. Eu não gosto de dever nada a ninguém. Então, o que tiver que ser, que será. Se eu tiver que cumprir uma pena, eu cumpro, entendeu? Eu quero ser um cidadão livre para ir com o direito de ir e vir, entendeu? Sem, digamos assim, sem dar satisfação a ninguém, né? Ter a minha liberdade. Se tiver que cumprir uma pena, eu cumpro. Um dia eu vou sair. Quais eram as acusações que o Leonardo fazia contra você em relação aos sumiços dos animais? Ele só me chamou de caguete, safado, filha da puta. Foi só isso. E partiu para cima de mim, para me agredir. Falar mais alguma coisa? Eu não, senhor. Pausa para o almoço, meia hora. Tamires, esse áudio então, foi o juntado no processo pelo delegado, que diz que ouviu a senhora lá. Eu coloquei o início só para confirmar. Esse áudio foi gravado, ele gravou ouvindo a senhora? Essa voz que a gente ouve confirmando seus dados é da senhora? Sim, é a minha. Tá certo. Tá bom, não tem mais perguntas não, Tamires? Obrigado. Viu? A defesa não tem perguntas, excelência. Domingos, ele possuía dependência semelhante à dependência que o Leonardo tinha? Dependência química? Não que eu saiba. Sabe se no dia dos fatos o Domingos tinha feito uso de drogas? Não sei. Ok. Dispensada. Obrigado. Amiga do acusado ou da vítima? Não, era enteada do Leonardo. Ok. Doutor Luiz, pode prosseguir. Tamires, bom dia, obrigado por comparecer aqui hoje.
Pelo que eu entendi, a senhora morava na chácara também, né? Mesmo. Quem que morava lá? Eu, minha mãe, minha avó e o Léo ainda estava morando lá. Entendi. O Domingos, ele era o caseiro, né? Há quanto tempo, mais ou menos, ele estava lá como caseiro? Acho que mais ou menos uns 15 dias. Nesse período de 15 dias, a senhora sabe se houve algum desentendimento do Domingos com o Leonardo ou do Domingos com a sua mãe? Alguma. Não, não soube de nenhum desentendimento. Entendi. É, A senhora tinha algum contato com o Domingos? Sabia o que que ele fazia lá na chácara? Eu só tinha visto ele umas 3 vezes, porque eu trabalho fora, aí eu só vou em casa nos finais de semana. Então, eu só vi ele umas 3 vezes. E só de ver mesmo, ele nunca respondeu um bom dia nem nada, nunca conversamos. Entendi. Quando o Domingos foi contratado para ser o caseiro e morar lá, né, no barracão ao lado, é, a senhora sabe se a sua mãe concordou, se a senhora concordou, houve algum tipo de questionamento? Houve, a gente debateu, que a gente não era a favor, mas como tinha gente que já conhecia, gente da família que já conhecia ele, então a gente aceitou. Gente da família que a senhora disse são os irmãos da sua mãe? Isso. Tá. E por que inicialmente vocês não queriam? É porque sempre foi só a gente da família lá em casa, nunca teve ninguém de fora, então a gente não tinha esse hábito. Mas era, sei lá, por conta de ter que dividir o pagamento dele também, ou vocês tinham algum tipo de receio que outra pessoa estranha morasse lá? Era receio, porque geralmente sempre ficava mais minha irmã, ou eu, ou minha avó sozinha lá. Então a gente tinha receio de ter mais outra pessoa de fora. Entendi. E o que que fez vocês mudarem de ideia e acabarem concordando? Não, é porque a gente sempre faz votação lá em casa. Assim, a família toda reúne, faz votação, e o que a maioria concordar é o que é feito. Entendi. Pelo que eu entendi, a chácara era, na verdade, da sua avó, né? Isso, E aí vocês moram lá, né? isso. Tá certo. É, e no dia dos fatos, me parece que a senhora estava presente, né? Foi num domingo. Conte pra gente, com os detalhes que a senhora se lembrar, o que que aconteceu? Assim, da hora que aconteceu ou mais cedo? Me parece que a senhora saiu com a mãe da senhora para que vocês foram almoçar, né? Na casa de um tio seu, né? É, a minha mãe saiu para almoçar e eu saí para outro lugar com a prima. Entendi. Aí eu cheguei 1 hora da tarde, mais ou menos. Logo em seguida o Léo chegou também. Assim, questão de minutos, ele chegou também. E quando o Léo chegou, como que ele estava? Aí ele estava meio alegre, Ele era perceptível que ele tivesse que ele tinha bebido, bebido né? isso. O, Pelo que a gente percebe aqui, o Leonardo tinha um problema com bebida alcoólica, né? Isso. Ah, a senhora sabe se ele já esteve internado em razão de alcoolismo, alguma coisa assim? Sim, já esteve. Ah, quando ele fazia uso de bebida alcoólica, ah, a senhora alguma vez presenciou ele ser agressivo, violento, algo do tipo? Não, ele nunca presenciei ele agressivo nem violento. Tá. É, então a senhora chegou em casa, passou pouco tempo, o Leonardo chegou. Pode continuar daí, por favor. Aí ele comeu e dormiu. Aí isso era mais ou menos 1 hora da tarde, né? Aí quando foi umas 6h30, eu acho, por aí. Aí ele tava. O Léo e minha mãe estavam assim, se separando, né? Então ele estava indo embora lá da chácara nesse dia. Ele pegou, arrumou a mochila dele e ia buscar a bicicleta dele para ir embora.
Ah, nesse dia, o Leonardo estava indo embora, se mudando da chácara? Isso. Ah, porque a sua mãe não disse esse, esse detalhe. Mas ele tinha, suponho que ele tinha roupas lá, alguma coisa assim na casa. Ele chegou a colocar isso numa mala, empacotar para ir embora? Como? Isso, ele fez na mochila. Ele ia no dia seguinte, o que ele me falou, ele no dia seguinte ia se internar numa clínica de reabilitação. E nessa noite ele não ia dormir lá em casa, ia dormir, eu não sei aonde, mas era na Ceilândia. Aí ele botou algumas coisas na mochila e ia pegar a bicicleta para ir embora. Entendi. E sua mãe se separando dele Isso. com essa situação. Eles já tinham se separado uma outra vez, né? Em outra ocasião. Sim, já tinha. Tá. E, e aí, então, por volta das 6h30, a senhora parou nesse fato de que eles iam se separar. Pode continuar a partir daí. O que a senhora viu lá? Sim, aí o Léo foi com a mochila nas costas até o barraco buscar a bicicleta dele, que ficava guardada lá, em um cômodo separado. Aí, pouquinho tempo depois, o Eucinésio, Domingos, eu fui falar. Ele foi até nossa porta e bateu lá com um facão na mão, bateu lá e chamou minha mãe. Falou, Dona Rosa, vem tirar o seu marido daqui que ele tá vomitando no meu barraco. Nessa hora que ele chegou, ele já estava com o facão na Tava com mão? um facão na mão. Aí minha mãe perguntou para ele se o Leonardo estava dentro do barraco. Ele falou que não, estava do lado. Aí minha mãe foi até lá e nesse tempo eu vi que ele estava com um facão. Então eu falei para ele: "Você é doido? Eu vou chamar a polícia. Por que que você está com um facão?" Aí ele falou: "Não, pode chamar, chama a polícia." Mas quando ele foi chamar a sua mãe, ele estava irritado? Como é que ele estava? Ele parecia irritado. Entendi. Porque eu quero entender assim, o que fez a senhora já nesse momento? Me parece que ficou com receio, tanto que disse que chamaria a polícia, né? Foi o comportamento dele, a postura do Domingos? O que fez a senhora ficar já com esse receio? Sim, que ele já foi chamando lá, gritando com o facão na mão. Eu já fiquei, A senhora se assustou. isso, eu fiquei assustada já. E nesse momento ainda, quando ele chama a Rosa, dizendo que o Leonardo estava vomitando lá, a senhora já disse para ele que chamaria a polícia? Isso, nesse momento eu falei. Tá certo. E aí, a partir daí? A partir daí? Aí ele só falou assim: pode chamar, e entrou para dentro do barraco e fechou a porta. Nisso, minha mãe foi até lá o Léo e trouxe o Léo para a nossa casa de volta, sem a bicicleta. E aí o Léo viu, eu comentei que eu tinha falado que ia chamar a polícia. Aí o Léo falou assim: não, vou embora logo para evitar. Eu vou embora logo. Aí ele pegou, eu falei: não, mãe, vai lá buscar a senhora, vai lá buscar a bicicleta no barraco, para o Léo não ter que passar por ali, né? Já que o Domingos está tão irritado. Aí minha mãe foi, só que o Léo foi atrás com a minha mãe. Aí, nisso, o Domingos estava gritando lá de dentro do barraco que ia matar, e xingando. Aí o Léo deu um tapa na janela do barraco e falou: então sai, se você vai me matar, então sai para fora. Então, antes do Leonardo dar esse tapa na janela, a senhora ouviu o Domingos dizendo alguma coisa? Sim, tava. E o que a senhora, que a senhora se lembra de ter ouvido o Domingos dizer? Ele estava xingando muito e falando que ia matar. Eu vou matar, eu vou matar. Entendi. Foi nessa hora, depois de ouvir eu vou matar, que o Leonardo bateu na janela. Isso. Tá certo. E o que o Leonardo disse quando ele bate na janela? Se você vai me matar mesmo, então sai para fora. E aí, o que aconteceu? Aí o Domingos já abriu a porta com os 2 facões na mão. A senhora consegue dizer se os 2 facões que ele estava na mão são esses aí na frente da senhora? Sim, só. Quando ele abre a porta, então ele já estava com essas duas armas na mão? Isso. E
nesse momento, há alguma discussão de novo entre o Leonardo e o Domingos, ou o Domingos já vai para cima do Leonardo? Como que aconteceu essa dinâmica? Não, ele já foi para cima, e o Leonardo viu que ele estava com os facões e saiu correndo para ir para a nossa casa. Só que antes dele chegar à nossa casa, o Domingos já acertou ele. A senhora viu onde que ele acertou ele a primeira vez? Eu vi no pescoço. Entendi. Depois desse... esse foi o primeiro golpe que a senhora viu? Isso, eu só vi acertar esse mesmo. Tá. E depois que acontece isso, Aí eles dois caíram no chão e continuaram. Assim. o Leonardo, ele estava com alguma faca, com alguma coisa nas mãos? Não, só com a mochila nas costas. Entendi. Pedaço de pau, madeira, alguma coisa, ele não tinha nada nas mãos. Nadinha. E a senhora diz que os dois caem e continua a briga ali, né? Isso. E aí o que acontece em seguida? Aí minha mãe foi para tentar separar e eu fui também. Aí a gente conseguiu segurar ele e segurar o Domingos e tirar um facão. Aí nisso eles dois se separaram e eu, o Léo e a minha mãe fomos para nossa casa e o Domingos para a área do barraco. Entendi. Ele fez menção de tentar ir novamente onde vocês estavam? Fez várias vezes. E o que impedia ele? O que impediu ele de chegar até vocês de novo? O Léo já estava caído na porta, já sem reação. E aí minha mãe estava na porta, gritando. Eu fiquei gritando para ele: não vem, não vem. Sai daqui. Foi a senhora que acionou a polícia? Eu tentei acionar a polícia, só que eu não estava conseguindo. Aí eu liguei para uma pessoa da igreja para pedir para ela ligar para a polícia. Ah, entendi. A polícia demorou a chegar no local? Demorou. Houve aqui algumas menções a respeito de um desentendimento. Parece que envolvia alguns patos. Um pato. A senhora sabe alguma coisa sobre isso? Não presenciei nada. Lá na chácara, que animais que tinham lá, que eram criados lá? Galinhas, patos, só. E esses animais eram, a senhora souberam, dos irmãos da sua mãe? Era de todo mundo? Era da sua mãe? Galinhas era do meu tio que estava criando e os patos de todo mundo, da minha mãe, todo mundo. Entendi. A senhora soube do Leonardo pedir para sua mãe para levar um pato para um vizinho, alguma coisa dessa? Não soube. Tá certo. Mas vem cá, a senhora disse que o Leonardo e sua mãe estavam se separando, né? E nesse período aí que eles já vinham para se separar, como é que era o convívio deles? Estava tranquilo assim? Ou como é que estava? Estava tranquilo, eles não discutiam, pelo menos assim, não quando eu estava presente. E sempre que tinha algum desentendimento assim, ele ia dormir fora, ele não ficava lá em casa. Entendi. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta para a senhora. Eu quero só pedir para a senhora confirmar. Bruno, você pode colocar um áudio, por favor, para ela ouvir? Hã? Tá no PJE. 119 734 291. Tamires, eu vou pedir para ouvir. É uma gravação que tem aqui de um áudio que só para a senhora confirmar se é seu ou se não é. Eu quero só o inicinho, só para ela falando, só para ela confirmar. Sim, Era parente, amiga, meu esposo. esposa. Ok. Doutor Luiz inicia, depois... Obrigado, Excelência Rosa. Bom dia, obrigado por comparecer aqui hoje.
Esse hoje é o julgamento do Domingos, né, em razão do homicídio do Leonardo Santos Pereira, que a senhora já mencionou aí, que era esposo da senhora. Então, a nossa intenção aqui é esclarecer os fatos, ao máximo possível do que a senhora se recordar dos fatos, porque me parece que a senhora estava presente também, né, quando Sim. aconteceu. A senhora vivia, tinha um relacionamento com o Leonardo há quanto tempo? 4 anos. 4. E havia 4 anos que vocês moravam na chácara, em Sim. Monjolim? E o Domingos, qual que era a relação dele com a senhora, com o Leonardo? Ele foi trabalhar de caseiro lá na chácara. Tinha, acho que 15 ou 16 dias. Só que ele estava trabalhando lá. Entendi. Só para ficar bem claro aqui, a chácara lá era da senhora, É, da minha mãe. da mãe da senhora. Foi a senhora que contratou o Domingos? Quem que contratou ele Não, como caseiro? não, foi meu irmão. O irmão da senhora. Sim, E ele, como caseiro, morava lá também. sim. Tinha um lugar específico Tinha. que ele morava. Tinha a casa lá, separada. Tinha a casa da senhora e a casa que o Domingos Sim, morava como caseiro. São próximas essas casas? Qual que é a distância? sim. A senhora consegue mensurar mais ou menos assim a distância? Você fala em metros? Ou com algum exemplo, por exemplo, é da senhora até o final É, daqui até o final. no vidro É. ali. Entendi. Nesses 15, 16 dias que o Domingos já estava lá, como é que era a relação dele com a senhora e a relação dele com o Leonardo? Bom, eu trabalhava, saía cedo, né? E chegava à tardezinha. Eu não tinha muita comunicação com ele, porque ele era muito fechado. Simplesmente dava bom dia, boa tarde, só isso. Entendi. Não tinha. Meu irmão é que mandava ele fazer o serviço da chácara. E nesse período a senhora teve algum problema, desentendimento com o Domingos? Não, Sabe se o Leonardo teve algum desentendimento anterior com ele? eu não sei. Tá. Então quem cuidava era como é que é o nome do irmão da senhora? Valdemiro. Era o Valdemiro que orientava, que Sim, dizia o que que ele tinha que fazer, o que que ele não tinha que fazer. sim. E a chácara lá, o que que se desenvolvia lá? Tinha criação de alguma coisa, algum animal, plantava alguma coisa? Como Sim, que lá era? tinha plantação, né? Tinha horta, tinha plantação e tinha criação de galinhas. Entendi. E a senhora disse que se relacionou com o Leonardo durante 4 anos, né? A relação da senhora com ele, como que era? Era tranquila? Tinha algum tipo de problema, conturbação? Casal, assim, às vezes, porque ele bebia também, né? E às vezes ele ficava 2, 3 dias sem vir em casa, mas, assim, Entendi. Ele bebia com frequência? sim, Ele alguma vez chegou a buscar algum tratamento por conta de sim. bebida, algo? Foi internado 2 vezes. Foi internado? Então, é correto afirmar que ele era alcoólatra, tinha dependência de álcool. A senhora sabe se ele fazia uso de drogas? O Leonardo? Sim, Qual droga ele usava? Tá certo. sim. Ahn, e quando ele bebia, ele ficava agressivo? Ele era de briga? Como que era o estado dele quando estava sob o uso de Não, álcool? em casa, ele nunca foi agressivo em casa. Com a senhora, ele nunca. Também não. A senhora sabe se ele era de brigar na rua, confusão, alguma coisa assim? Ah, na rua eu ouvi falar que ele brigava. Entendi. Sim, Soube algum detalhe de alguma briga, alguma coisa que não. ele teve? Tá certo. Ah, e no dia dos fatos, foi num domingo, né? Que Sim. aconteceu. Conte pra gente o que que aconteceu, com os detalhes que a senhora se lembrar, o que que a senhora presenciou nesse dia. Nesse dia eu cuidava da minha mãe também, né? Eu fui almoçar na casa do meu irmão, que era próximo, assim, um condomínio próximo, e o meu esposo, aí ele não quis ir com a gente, então ele saiu. E E aí com a senhora foi a Tamires também? a Com quem que foi? Tamires, sim, Eu esqueci de perguntar para a senhora quem que morava lá. Morava a senhora, o eu, Leonardo? minha mãe, minha filha, a Tamires e o Leonardo, na Entendi. casa.
E o caseiro morava O Domingos na casa. na outra no bar. casa. Tá certo. Então, vocês foram almoçar na casa do seu irmão. Pode Sim. continuar, por favor. Almoçamos e, terminando o almoço, mais ou menos 1h da tarde, nós viemos embora. E aí foi na hora que o Leonardo também chegou. Que ele tinha saído, tinha bebido, né? E aí ele chegou, arrumei comida para ele, mas ele não almoçou. E aí ele deitou lá numa rede, que a gente tem uma área bem grande, deitou, dormiu até a tarde. Aí à tarde ele levantou de novo e saiu. Foi no boteco lá, comprar mais bebida. E aí foi enquanto eu fui tomar banho, né? Porque eu sou evangélica, eu estava indo para a igreja. Aí eu estava tomando banho, terminei de banhar, aí minha filha também tomou banho. E aí, quando eu estava me arrumando, o Domingos chegou na porta assim da nossa casa, que tem uma escadinha assim, né, na entrada. Ele subiu e bateu. Ele estava com 2 facões assim, na mão e bateu assim na escadinha. Falou, Dona Rosa, Dona Rosa. Aí eu falei, o que foi? Aí ele falou assim, um desgraçado, seu marido está vomitando ali no meu barraco. Aí eu saí assustada, eu falei, mas ele entrou lá dentro, está vomitando lá dentro. Aí ele falou assim, não, do lado de lá, que era do lado de lá do barraco. Era de fora Do lado de fora. E eu fui lá, peguei ele, realmente ele estava sentado lá no chão, vomitando, né? Aí eu falei assim, amor, o que você tem? Aí ele falou, não, estou passando mal. Eu falei, não, vamos para dentro. Aí levei ele para dentro de casa, né? E continuei me arrumando para ir para a igreja. Aí ele falou assim, não vou ficar aqui não, eu vou sair, eu vou lá para a Ceilândia. Aí eu falei, não, então arruma tuas coisas e vai. E no outro dia ele ia até ser internado de manhã. A gente estava arrumando a clínica para ele, a clínica se internar. Eu já tinha arrumado as coisas dele, a mochila, as coisas. Aí ele falou assim, não, eu vou, mas amanhã cedo eu volto que o moço vai vir me buscar aqui. O pessoal da clínica vai vir aqui me buscar. Ele ia ser internado voluntariamente, então. Ia. Ele estava Porque concordando. ele já conhecia o pessoal lá da clínica, né? Aí ele foi, pegou a mochila das costas, arrumou, ajeitou tudo. E aí nós fomos até o barraco, porque a bicicleta dele ficava lá, do lado de lá, entendeu? Porque o barraco eram 4 cômodos, assim, sabe? Aí tinha um cômodo que era separado, que ficava as ferramentas dele, lata de tinta, a bicicleta, um monte de coisa ficava lá, tipo um depósito. E nesse depósito ficavam coisas do Leonardo? Do Leonardo. Tá certo. Mas era separado da casa do Domingos, entendeu? Era fechado. Aí vocês estavam indo lá para pegar Aí eu fui mais ele para pegar a bicicleta. a bicicleta. A senhora foi junto com ele? Fui junto com o Leonardo. Para pegar a bicicleta. Botamos a bicicleta, ele pega na mochila as coisas que ele ia levar. E aí o rapaz estava dentro do barraco, falando algumas coisas que eu não estava entendendo. O Domingos? É o Domingos. E passando o facão assim na parede. E falando alguma coisa. Aí o Leonardo saiu, meu esposo saiu e bateu na janela. Falou, cara, se você é homem, sai para fora. Aí foi no que ele saiu, abriu a porta, saiu, e aí meu esposo viu que ele estava armado, com 2 facões, assim, né? E já saiu correndo. Quando o Léo viu que ele estava armado, saiu correndo. E eu atrás. E minha filha também viu, que é bem na porta, assim, né? E saiu, aí foi quando eles começaram a luta corporal, entendeu? E eu e minha filha tentamos separar. Entendi. No primeiro momento que a senhora disse que ainda estava se arrumando para sair para a igreja, que o Domingos chegou lá dizendo que o Leonardo estava vomitando no barraco dele, ele já estava armado? Ele já estava com faca, com facão? Já estava. A senhora se lembra se ele estava com um facão ou 2? Com 2? Em cada mão. Entendi. Excelência, Bruno, os objetos estão aqui? Você pega lá para a gente, por favor. Nesse momento, como que ele falou com a senhora que o Leonardo estava lá? Ele falou com agressividade? Ele falou tranquilo? Como que ele estava? Ele me gritou. Eu estava lá dentro, ele gritou, entendeu? Da porta, assim, da escada. Dona Rosa, Dona Rosa. Aí eu saí assustada. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, desgraçado, seu marido está vomitando no meu barraco. Ele falou desse jeito. Entendi. Aí eu falei assim, mas ele entrou lá dentro, ele está lá dentro. Ele falou assim, ele está do lado de lá. Entendi.
E aí, então a senhora buscou ele e depois vocês iam pegar a bicicleta, né? Nesse momento, tem um áudio da Tamires que ela diz assim: o Leonardo e minha mãe, a Rosa, eles foram buscar a bicicleta, eles deram uma volta no barraco. A senhora se recorda? Porque essa parte fica do lado de lá, entendeu? Assim, aí a gente estava vindo. Entendi. Então, vocês tinham que passar na frente do barraco dele, assim, na porta do barraco dele. Tá. Aí a senhora disse que ouviu o Domingos falando algumas coisas lá. Sim. A senhora não conseguiu identificar, não entendeu o que é que ele dizia? Xingando, falando algumas coisas assim que eu não estava entendendo o que ele estava falando e passando o facão assim na parede, assim, sabe? E aí meu esposo, na hora que a gente saiu assim do cômodo lá, aí ele bateu na janela dele, falou: rapaz, se você é homem, sai para fora. Entendi. E foi na hora que ele abriu a porta e já saiu com os facão, entendeu? Entendi. Mas esses xingamentos que a senhora disse eram direcionados para o Leonardo? A senhora consegue dizer isso? Eu acho que era, sim. A senhora Estava ouviu? falando palavrão, algumas coisas assim. A senhora ouviu algum tipo de ameaça do Domingos para o Leonardo nesse momento? Ele estava falando assim, desgraçado, não sei, uns palavrão, entendeu? Não sei se era Entendi. direcionado a ele. Se ele estava dentro Ele do estava dentro do barracão. barraco dele. Aí a senhora disse que ele passava o facão na parede. A senhora identificou isso ouvindo? Que era ouvindo. E concluiu que era o barulho de uma faca, um facão sendo passado na parede. Coisa arrastando. Tá certo. O Leonardo chega a pegar a bicicleta lá no barraco? Pegamos a bicicleta e colocamos assim do lado de fora. Entendi. Então ele vinha saindo já e ele bateu na janela. Foi. E depois que ele bate na janela, pode deixar aí, por favor. A senhora disse que o Domingos já abriu com duas facas ou facão na mão, correto? Eu vou mostrar para a senhora aqui os objetos que foram apreendidos. Rosa, a senhora consegue identificar, dizer se eram essas as armas que o Domingos estava quando ele sai? Sim, eram as duas. E nesse momento que ele já sai com essas duas facas, com esse facão e com essa faca, há alguma discussão prévia entre ele e o Leonardo ou ele já parte para cima do Leonardo? Não, quando ele já abriu a porta, ele já saiu com os facão, né? Quando meu esposo viu, ele já saiu correndo. O Leonardo saiu correndo. Saiu correndo e ele foi atrás. Foi na hora que eu acho que acertou aqui nele, assim, de costa, entendeu? E aí foi com ele deu não sei, ele pegou no pescoço dele e eles ficaram lutando no chão, entendeu? O Domingos pegou no pescoço? Não, o Leonardo pegou no pescoço dele. Ah, entendi. E aí os dois ficaram lutando no chão. Esse momento que o Leonardo pega no pescoço dele foi após o golpe que ele recebeu no pescoço? Sim. E aí, a senhora chegou a intervir na briga? O que a senhora fez? Sim, eu até peguei essa arma que eu consegui pegar da mão dele, porque minha filha também entrou na luta. Minha filha ficou se puxando o Domingos, né? Tipo enforcando, pegando ele, puxando, e eu consegui tirar essa aqui da mão dele. E peguei. A senhora tirou Essa daqui, a eu menor? consegui tirar, foi, da mão dele. Entendi. E quando a senhora consegue tirar essa faca da mão dele, o que acontece? Eles ainda estavam grudados ainda no chão, entendeu?
Para ficar lutando ainda, até que nós conseguimos tirar, eu e minha filha conseguimos tirar ele de cima do Leonardo, que o Léo estava no chão. Foi quando eu fui levar ele para dentro de casa, o Leonardo. Quando chegou na porta, ele falou assim, amor, ele me acertou e já caiu na porta. E nessa hora, o que o Domingos fez? Ele ficou na nossa escadinha lá, querendo entrar, e minha filha ficou. Eu falei assim, minha filha, liga para a polícia, liga, entendeu? E nisso minha mãe também estava dentro de casa, minha mãe assistiu tudo, sabe? E aí eu fiquei doida, porque eu fiquei segurando o Léo ali no chão, ali, né? E minha filha na porta, para ele não entrar, e ele ainda queria adentrar a porta ainda. Adentrar a porta da casa da senhora? É, da área, sim. O Domingos queria subir, porque tem uma escadinha, tem a área, entendeu? Aí vem logo a porta da sala. E ele estava na escada querendo entrar. E minha filha não queria deixar ele entrar. Falou, você não vai entrar aqui, eu estou ligando para a polícia. E aí ele ainda ficou ali alguns minutos, aí depois que ele foi para o barraco dele. Nessa hora, a senhora já tinha entrado com o Leonardo para casa? Tinha. Eu tinha entrado, ele caiu na porta. Entendi. Então, do lado de dentro estava a senhora, o Leonardo, a mãe da senhora e a Tamires. A Tamires estava do lado de fora. Estava do lado de fora. Tá. Tá. E aí ela disse que ia chamar a polícia, foi quando o... Aí ele foi para o barraco, aí trocou as roupas, ficou lá, sentado lá. Tá. Deixa eu perguntar para a senhora, o Domingos, ele conta uma história que o Leonardo estava subtraindo alguns animais. Ele disse aqui que ele encheu um saco com patos mais cedo e que tinha e que o Domingos reportou, contou isso para a senhora. Explica para a gente, houve alguma situação dessa? O que? Não, é porque tem um amigo da gente lá que estava precisando de um pato, né? Mas os patos eram meus e as galinhas do meu irmão. E aí o Léo pediu para mim, amor, o cara tá pedindo um pato ali para cruzar com a pata lá. Eu falei, tá bom, pode levar. Ele levou de manhã. De manhã, antes da gente sair, ele realmente pegou esse pato, colocou no saco e levou para o rapaz, entendeu? Mas eu estava ciente. Ele tinha pego. Nesse dia, nesse domingo? No domingo, de manhã. Então o Leonardo não furtou animal não nenhum, furtou, não roubou nada lá dos animais, não? Não. Tá certo. E aí o Domingos foi falar com a senhora desse pato? Ele achava que era tudo meu irmão lá, entendeu? Não era. Meu irmão criava as galinhas, os patos eram meus. Entendi. E aí a senhora explicou isso para ele, disse isso para o Domingos? Não, eu não falei com ele. Ele não chegou a dizer para a senhora sobre isso, não? Não conversei com ele nesse dia, não falei nada. Eu saí com a minha mãe, meu irmão, minha filha, saímos. Entendi. E eu não falei com ele. A senhora chegou a ver quantos golpes de faca o Domingos acertou toda no Leonardo? Eu vi na hora, só que quando ele saiu de costas, que ele acertou nele aqui. Para mim, eu tinha achado que era só um. Que até então, quando eu liguei para o bombeiro, né, pedindo informação, eu não vi porque ele estava de camiseta, bermuda. Aí eu falei assim, ó, furou aqui no pescoço dele. Pedi informação, ele falou assim, pega um pano branco, né, pega um pano limpo e molha e pressiona. Foi o que eu fiz. Eu fiquei sentada no chão pressionando. Eu achei que era só aqui no pescoço. Então, no primeiro momento, a senhora só visualizou aquele ferimento grande no pescoço. Foi. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a senhora. E aí, a Tamires que acionou a polícia militar, ela que chamou a polícia. E quando a polícia chegou lá, o Domingos ainda estava lá? A senhora, como que aconteceu esse momento posterior aí, quando a polícia chega? Primeiro chegou, acho, não sei se foi o SAMU, foi o bombeiro, que eu estava tão... Que chegou, né, já foi fazendo os primeiros socorros, né, aí logo após chegou a polícia. Mas aí ele estava sentado lá, né, no barraco dele, lá sentado lá na porta, já tinha trocado de roupa, né, eles falaram, né, que ele já tinha trocado de roupa, e ele ficou lá aguardando, esperando. Entendi. Teve uma camiseta amarela com muito sangue que foi apreendida. A senhora lembra se era o Leonardo ou o Domingos que estava com essa camiseta amarela? Domingos. Acho que era ele mesmo.
Tá certo. Tá bom, não tem mais perguntas para a senhora, não, Rosa? Muito obrigado. Bom dia, dona Rosa. Aqui, eu sou o Tiago Almeida, sou defensor público, tá? E estou fazendo a defesa do seu Domingos no dia de hoje. Vou pedir logo de antemão desculpas das senhoras, para entrar em alguns assuntos, né, que estão mais na intimidade da senhora, mas que eu acho que tem extrema relevância para a gente circunstanciar melhor todos esses fatos, tá? Primeira pergunta eu até fiz essa pergunta, a senhora foi casada no civil, ou seja, no papel, como se diz, com o Leonardo, foi isso? Sim, E esse casamento foi 4 anos ou foi menos? No papel foi menos? Como é no que foi papel isso? foi menos. Foi menos, Eu né? divorciei, mas aí nós voltamos de novo. Pronto. É sobre essas circunstâncias delicadas que eu gostaria de comentar, porque eu acho que tem relevância, sim, em relação a esses fatos. A senhora acabou de falar em uma informação nova aqui no processo, que a senhora chegou a se divorciar. Divorciou no papel também, né? Sim. Não foi só de fato. Uhum. O Domingos, né? Vamos falar um pouco do Domingos. Como é que o Domingos chega na chácara? Ele é indicado por alguém? Ele era da confiança de alguém? A família já conhecia? A senhora já conhecia? Como é que era essa situação? Não, eu não conhecia ele. Ele morava na Samambaia, perto da casa da minha irmã. Lá, minha irmã conhecia ele de vista, assim, né? O nome da sua irmã qual é? Ana. É a Ana, né? É. E o Miro também, que é seu irmão, ele também mora perto também, né? Também. Pronto. E Então, aí ele costumava assim, meu irmão já tinha pego ele para fazer um serviço lá em casa de pedreiro, assim, ajudante pedreiro, certo. entendeu? Como é que ele foi parar lá agora, dessa última vez? Meu irmão levou ele para trabalhar lá, como caseiro. Levou ele para trabalhar lá. Sim, Existiu, antes dele ir trabalhar, ele foi fazer algum serviço lá? sim, Ele construiu um galinheiro lá com seu irmão? Assim, seu irmão como pedreiro e ele ajudando, foi isso? sim, Depois disso, houve uma reunião. Vocês são 9 irmãos, não é isso? sim, 2, isso são todas as informações me contadas pelo Domingos, tá? Então a senhora pode confirmar ou infirmar. São 9 irmãos, 2 não moram no Distrito Federal, é isso? não, só um que não mora. Só um que não mora, né? Houve uma reunião entre vocês para saber se o Domingos poderia trabalhar lá ou não? Sim, Houve essa reunião. Me parece que 2 ou 3 dos irmãos negaram. Um deles foi a senhora, que o Domingos me conta que inicialmente a senhora aceitou, e aí parece que o Leonardo que não queria, né? sim, Aconteceu isso? Pronto, aconteceu isso. E aí depois, o resto, isso por conta de teria que pagar também, né? Dividir esse rateio aí, porque é a chácara da mãe da senhora, então todos os filhos ali, inclusive um dos irmãos da senhora está aqui, parece que é o que mora lá também, né? Valmir, sim. não é isso? E foi outra pessoa também que parece que não queria entrar no rateio e coisa e tal. Acabou que as pessoas acertaram dele ir para lá e morar Sim. lá. Ele iria fazer o que lá? Cuidar das galinhas da chácara, entendeu? Cuidar das... E ele fez limpeza. isso durante o tempo que ele estava lá? Sim. A senhora soube dos seus irmãos? Quanto tempo seus irmãos conheciam o Domingos? Há quanto tempo? Se era, conheceu há um mês, há um ano, 10 anos? Não, minha irmã conhecia ele há muito tempo, que ele morava lá na quadra, né? Né? Ele me informou que conhecia a irmã do senhor e o irmão há cerca de 30 anos. Minha irmã, ele era vizinho lá. Isso. Aí ele foi morar lá. E aí ele informou que houve uma espécie, e aí eu peço desculpas aqui, porque tem essa animosidade aí que ele dá a entender, e a gente vai falar sobre isso, houve uma espécie de traição do Leonardo em relação à senhora, ele teria ido morar com uma vizinha e depois voltou contra gosto dos seus irmãos, né, que não queriam lá. Aconteceu isso? Sim, Aconteceu isso. Contra os seus irmãos não queria, mas acabou aceitando, levando ali a situação para deixar a senhora, vamos dizer assim, quieta, porque é a senhora que cuida da mãe de todos, não é Sim. isso? Mas eles já não gostavam, alguns irmãos da senhora já não gostavam do Leonardo. Por quê? O Leonardo fazia algo, ele bebia, aprontava lá no sítio, fazia alguma coisa, você sabe dizer? não. O problema foi a traição mesmo. Só. Em relação a esse pato aí, a senhora até fala na audiência, né? A senhora fala na audiência
que ele teria tido essa conversa, e o Domingos confirma que tinha tido essa conversa de pegar um pato, porque o vizinho estaria precisando de um pato, né? Sim. Só que essa conversa foi no dia, próximo ali do dia 14, ou seja, cerca de uma semana antes, uma semana ou 15 dias antes dos fatos que aconteceram. E o Miro, né? E aí eu lamento muito, né? A defensoria não ter essa possibilidade de ter um contato mais próximo com as pessoas, para o Miro estar aqui hoje, que seria muito importante, onde eu vi o Miro, né? Lamento isso. E o Miro teria dito ao próprio Leonardo que os patos eram novos, que nenhum estaria cruzando ali, que não tinha condições de dar. A senhora está informando que os patos eram da senhora. E aí o Domingos disse que o Leonardo pegou uma lavagem, pegou um pato, depois que o Miro saiu e levou. E por conta disso, o Miro se Não, mas chateou. meu irmão nem estava lá esse dia. Certo. Ele não estava mesmo, não. Não. Ele teria falado antes sobre isso, que não tinha pato, né, em estágio para cruzar. E o Leonardo pegou, não sei que dia, e o Miro ficou sabendo disso. O Miro se irritou por conta disso? Não. Desse pato? Não? Não. Não falou nada? Não, porque os patos eram meus. Certo. Aí ele não falou nada. Não. Teve um episódio que o Domingos emprestou R$ 20 para o Leonardo? Não sei disso. A senhora não sabe Não dizer? estou sabendo. Certo. Qual era a renda do Leonardo? Ele era pintor. Certo, era pintor. Mas ele era fichado? A época que aconteceu esses fatos? Não. Ele estava trabalhando frequentemente na época que aconteceu esses fatos, ou tinha um tempo que ele não trabalhava? Estava trabalhando. Estava? Estava. A senhora custeava, dava dinheiro ao Leonardo? Não, às vezes eu emprestava. Quando ele tinha, ele me dava. É assim. Certo. Não. Certo. A senhora, na audiência, foi questionada se ele fazia uso de bebida alcoólica e de drogas. A senhora falou que ele era alcoólatra. Sim. Mas negou que ele usasse drogas. A senhora negou, está gravado. Hoje a senhora chega com a informação aqui de que ele usava drogas. Por que essa contradição? Foi tentar para proteger a imagem dele, porque era seu marido? E a senhora ficou sabendo que tem um laudo no processo? Laudo? Sim, laudo toxicológico. Ficou sabendo? Não. Não? É que lá consta, né, o uso de... Ele, quando morreu, no sangue tinha presença de cocaína. Ele era dependente químico de cocaína? Ele usava... Não, ele usava droga. Eu não sabia, eu não sei qual droga. E a senhora sabia que ele usava droga como? Que às vezes ele saía e ficava 2, 3 dias fora de casa. E aí, quando ele chegava, ele falava que tinha usado. Certo. Esses dois instrumentos que estão aí à frente da senhora. A senhora viu o Domingos agredir a vítima com quais instrumentos? Foram com os dois que ele agrediu? Sim. Com os dois. A senhora sabe dizer por que não foi encontrado sangue no facão? Não sabe. Mas foi encontrada na faca branca. Essa faca era do Miro. Não, do Domingos. Desculpe, era do Domingos. Sim. Ele andava com ela frequentemente? Não, ficava lá no barraco dele lá. Ele que trabalhava com elas. Quando ele trabalhava com ela, ele ficava, colocava na... Entendi. Sobre... Sobre o dia dos fatos, sobre essa dinâmica, né? A gente tem os laudos aí e a senhora me parece que viu todo o entreveiro e a versão que o Domingos dá era um pouco diferente da versão que a senhora nos presta aqui. A gente quer saber a verdade, né? A gente não quer que prevaleça X, prevalece, né? Deve prevalecer o que o processo nos mostra, né? E os laudos nos mostram isso. E o Domingos, ele fala que no dia ele viu o Leonardo sair com outro saco, já que tinha visto dia 14 por ali, sair com o pato, né? Outro saco, com o dobro do peso, né? Que nessa hora que ele saiu, ele tinha chegado às 4 da tarde, foi isso mais ou menos que ele chegou?
Às 4 da tarde? Não, o nós Leonardo? pegamos mais ou menos quase 1 hora da tarde, que eu tinha ido almoçar, né? Com a Uma minha feijoada, mãe. foi isso? Foi, Aham. feijoada. E aí, quando eu cheguei, passou um pouco, ele chegou. E aí ele deitou, dormiu, aí depois, à tarde, ele saiu novamente. Ele chegou ruim? Hã? Ele chegou muito ruim? Chegou, Chegou muito ruim? chegou. Porque como ele era alcoólatra, né? A pessoa bebe quase sempre. O Domingos fala que tinha vezes que ele chegava lá, que ele caía da bicicleta, de tão ruim que ele chegava. Nesse dia, a senhora acudiu ele, assim, tratou dele, ele deitado lá na área, na rede, ou em algum lugar, a senhora tratou dele nesse dia que ele chegou? Ruim? Eu arrumei a comida para ele, mas ele não conseguiu comer, né? Porque ele falou, não, vou deitar aqui, vou dormir um pouco. Certo, Foi que ele ficou deitado à tarde. certo. Aí depois ele saiu de novo e voltou. Foi Pronto. quando. Aí, segundo o Domingos, ele tinha saído cedo, né? Não Uhum. sei se foi antes de vocês, com esse saco, né? E voltou ruim, dormiu lá, a senhora teria cuidado dele, dormiu e depois acordou. Domingos disse que estava tratando de algumas coisas do sítio, né? Parece que um contêinerzinho de lixo que ele botava água para levar para não sei aonde, e viu o Leonardo saindo realmente com a bicicleta. Depois que ele volta, ele ouve, né, alguém, barulhos de alguma pessoa do lado do barraco lá que estaria vomitando. Ele foi olhar, disse que era o Leonardo. Ele foi até a casa da senhora, mas ele disse que não estava com facas em punho nem nada. Diz, né? E aí a gente vai, os jurados que vão decidir a veracidade. Ele disse que até chegou assim: eu peço desculpa, está incomodando, mas o Leonardo está lá vomitando, né? E a senhora saiu correndo para acudir o Leonardo. Isso aconteceu? A senhora saiu correndo para acudir o Leonardo? Sim. Saiu, pronto. Nessa hora, o Domingos fala, a senhora vai me dizer se isso aconteceu ou não aconteceu. O Domingos fala que ele estava irritado com a situação já, porque né, o Miro já tinha essa animosidade aí com o Leonardo, toda essa situação, e falou assim, ó, inclusive hoje ele pegou um saco de pato, né, e saiu daqui de manhã. Ele falou isso à senhora nesse dia? Quem falou? O Domingos, na hora que estava vomitando lá, que a senhora foi acudir? Falou. Ah, falou. E nessa hora, o Leonardo teria se irritado, ido na direção do barraco, onde o Domingos estava, né? Falando que ele era caguete, safado. Isso aconteceu? Não, isso eu não ouvi, não. Aí você não ouviu, a senhora não ouviu. ouvi. Eu estava logo atrás dele, ele disse que ia sair. Isso aí foi quando ele estava vomitando. Vamos lá. Certo. Ele disse que ia sair, estava vomitando, ele já teria saído e voltado, né? Quando ele estava vomitando lá. Segundo a dinâmica que eu entendi, né? Quando o Domingos vai chamar a senhora, ele já tinha voltado, tanto é que estava lá vomitando. Sim. Ele teria dito isso. Domingos falou, que a senhora agora confirma que ele falou que tinha levado um saco de pato. Mas eu nem dei ouvido, porque o Léo já tinha falado comigo Certo, que ia dar não o pato. Não importa. Agora, que ele ia dar o pato, ele tinha falado... Emprestar. Não, mas ele falou comigo. Não, mas veja bem, a gente está falando no dia dos fatos. Esse pato maior, pelo que me consta, não foi no dia dos fatos. No dia dos fatos foram outros patos pequenos. Foi esse dia, no domingo. No dia dos fatos, Sim, ele tinha foi no levado os domingo. patos pequenos, quando vocês saíram para a feijoada. A senhora pode estar confusa, tudo bem, é a versão, ok, sem problemas. Só, então, porque ela tinha dito, quando eu estava perguntando, que no domingo é que o Leonardo tinha Certo. pegado esse pato para levar. Pelo que eu entendi, foi no mas- domingo cedo, né? Foi domingo cedo. Não, é o que ela está dizendo, né, mas doutor? por isso- Depois o Sim, senhor por isso que eu estou dizendo, né? ok. Por isso que eu estou dizendo, ok, a versão dela é essa. Né? O senhor parece que foi lá que buscou os patos, ué. Eu? Ué, o senhor está discutindo o tamanho do pato com ela, que estava lá. Doutor, eu não estou discutindo o tamanho de pato nenhum. Eu estou falando que existiram duas situações, né? Duas situações em relação a esses patos, né? Então, continuando. A senhora não ouviu o Domingos... Não, a senhora disse que ouviu o Domingos falar que ele tinha levado os patos. Foi isso?
Sim, mas Essa- eu nem dei ouvido, Ok, porque a o senhora nem deu- Leonardo já tinha falado A senhora nem comigo. deu ouvidos. Aí, quando eu perguntei se a senhora ouviu o Leonardo chamar ele de caguete safado e ir em direção, a senhora disse que não viu. Foi Não isso? ouvi. Não ouviu. O que aconteceu nessa hora? Por que o Domingos saiu, segundo consta a senhora aí, com os facões em punho? O Leonardo bateu na janela dele e falou: rapaz, se tu é homem, sai para fora. Por quê? Porque ele estava lá dentro falando umas coisas lá, entendeu? E eu ouvi e o Leonardo E ouviu. essas coisas não era dizendo que ele tinha roubado os patos. Não, ele estava xingando, falando um bocado de coisa lá, que eu não sei, não entendo o que ele estava falando. Certo. E o Tava Leonardo, falando de palavrão. com esses dizeres, né? Se tu é homem, sai pra fora, queria fazer o quê com o Domingos? Não, chamou ele para briga. Pra briga. Entendi. O Só Leonardo, que o Leonardo não sabia que ele ia sair Certo, armado, entendeu? pronto. Chamou pra briga. A senhora sabe a altura do Leonardo? 1,78 mais ou menos. Não sei. Não, tudo bem. Não tem problema nenhum, não. E a altura do Domingos? Quem era maior? Também não sei. Quem era maior? A senhora sabe dizer? Leonardo O Leonardo. era mais alto. Certo. Aí a senhora informa que o Domingos saiu, mas saiu armado. Sim. Certo. O que aconteceu nessa hora? O Leonardo correu, estava de costa, estava de frente? Correu. Correu? Correu. Quando viu ele armado, ele correu. Certo. E ele para que momento? Não, porque ele já saiu da porta e já foi empunhando, entendeu? Foi na hora que eu vi que acertou aqui no pescoço dele. Certo. E aí os dois começaram a lutar. Caíram no chão, assim. Mas ele correu ou estava de frente? Ele correu. O Léo estava de costa. Certo. E eu logo atrás. E a facada foi na frente? Não, foi aqui, assim, ó. Certo. E aí eles caíram embolado. Isso, o Domingos com as duas armas em punho. Sim. Certo. Estava com as duas armas em punho. A senhora sabe dizer um ferimento que o Leonardo tem aqui, embaixo do queixo aqui, assim? Sabe dizer o que foi? Ferimento até considerável aqui. Não. A senhora viu o Domingos morder ele? Não vi, não, porque eles estavam em luta, os dois no chão, eu não vi. Eu estava tentando puxar, eu e minha filha estavam tentando puxar ele, nós não estávamos conseguindo, entendeu? Certo. Porque os dois estavam abraçados um com o outro, assim, grudados. Quem Foi estava em cima? Domingos. O Léo Domingos- estava embaixo. Pronto. O Domingos estava em cima. A senhora sabe explicar por que a camisa do Domingos tem barro atrás e sangue na frente? Não, os dois estavam lutando no chão tá. ali, né? A senhora falou que o Leonardo tinha dado mata-leão de frente com o Domingos. Foi isso? Não falei de frente, não. Falei que segurou ele, abraçou ele assim. Isso. É de frente, não é isso? Eles estavam de frente um para o outro ou não? Não sei não, se estava de frente, não. Quando a senhora Não lembro, tomou a não. faca, como é que estava a situação? O Léo estava no chão, o Domingos por cima, com o braço assim por baixo e a outra mão por cima. Foi quando eu consegui pegar uma das facas. E a do outra facão. estava onde? A outra acho que estava debaixo dele. Ok. Será que se eu tenho mais perguntas? Acho que não. Muito obrigado. Testemunha Tamires. Podem trazer o acusado.